O valor no contrato da multa entre Gabigol e Flamengo é de 60 milhões de euros, mas qualquer clube interessado vai precisar gastar bem menos do que isso para levá-lo. E no vídeo de hoje do canal do Nicola te conto ao certo como funciona essa cláusula de saída no acordo entre as partes. Quero te falar também sobre Allan Kardec, que era pretendido por vários clubes grandes do futebol brasileiro. Conversei com o pai dele, que fez revelações importantes. E para fechar, notícias sobre Walter. Fiz uma live bem legal com o Walter recentemente e já sei em que clube ele jogará em 2020. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Que bacana ter você por aqui mais uma vez. Queria pedir para você assistir ao vídeo até o fim. Se curtir, não se esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho, super importante para que o canal continue crescendo. E ao acionar o sininho, você passa a ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Por falar em live, nessa terça-feira, a partir das 8 da noite, o convidado é Henderson Moreira, técnico do Cruzeiro. Bom, bora começar o vídeo de hoje falando sobre Walter, atacante de 30 anos de idade, que fez uma das lives mais legais aqui no canal do Nicola. Foi durante o fim de semana e ele admitiu que já tinha uma negociação bem avançada para defender um time da primeira divisão. Disse que não podia contar o nome desse time por conta de um acordo que fez com esse clube da elite do futebol brasileiro. Mas o Napoleão Almeida, jornalista lá do Band Esportes, acabou descobrindo que o clube que negociou e se acertou com o Walter é o Atlético Paranaense. Ainda mandei mensagem para o Walter para tentar confirmar a informação e ele disse que ainda não pode dar mais detalhes. Mas mandei mensagem via WhatsApp para um dirigente do Atlético, para um cara importante no dia a dia do clube, e a resposta foi a seguinte, abre aspas, se fizermos o contrato, será pelo lado humano, para darmos uma nova oportunidade, fecha aspas. Mário Celso Petralha, Paulo André e Dorival Júnior, os caras que comandam o futebol do Furacão, querem pagar para ver. E o custo nem vai ser tão alto nesse primeiro momento, até porque o Walter só pode voltar a jogar a partir de 5 de julho. Talvez você não saiba, mas ele está suspenso por 2 anos por conta do uso de um remédio para emagrecer. Ele acabou pegando 1 ano de suspensão, depois tomou mais 1 ano de suspensão e a partir dessa terça-feira, 5 de maio, ele pode voltar a treinar num ambiente de clube. Até então nem isso ele podia, estava impedido de treinar com outros companheiros, tinha que treinar sozinho. Na live que ele fez comigo, ele chegou a admitir que não recebeu qualquer centavo durante todo esse período e que passou por enormes dificuldades financeiras. Com esse acordo com o Atlético Paranaense, ele passa a receber uma quantia bem menor do que a que ele se acostumou nos tempos de atleta, mas a partir de agora já passa a ter uma expectativa de se acertar em definitivo com o Atlético. Contrato mais curto de 3 meses de duração para que o Atlético possa ver de fato se o Walter está bem de cabeça, se o Walter está focado e disposto a jogar futebol. Como eu disse, ele pode passar a treinar a partir de agora, 5 de maio, mas por conta da pandemia, esses treinos vão ter de ocorrer à distância. O pessoal do Atlético que cuida da preparação física já tem mantido contatos com ele e ele está sendo monitorado, está sendo orientado por esses profissionais. Assim que a pandemia der um tempo, ele vai ser levado para o CT do Caju para se juntar aos outros atletas e para iniciar a preparação física de forma coletiva. E a verdade é que ele vai ter de provar nesses 3 meses de contrato temporário que vale a pena investir nele para a partir daí ganhar um outro contrato um pouco mais longo, com um salário bem mais próximo da realidade que ele se acostumou. De qualquer maneira, achei uma baita ideia do Atlético Paranaense que está investindo em alguém que já fez muito sucesso com a camisa do Furacão e que merece novas oportunidades. Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo, esses foram só alguns dos clubes que procuraram recentemente o Allan Kardec, atacante que defende o Chongqing Dangai desde 2016. Cheguei a ligar para o pai do Allan Kardec, que também se chama Allan Kardec, para tentar especular ou imaginar para onde ele jogaria a partir da próxima temporada. Afinal de contas, o contrato do Allan Kardec na China termina em dezembro desse ano. Ou melhor, terminava em dezembro desse ano. Tudo porque o pai dele me informou que em janeiro agora, recentemente, houve uma prorrogação do contrato e o Kardec assinou por mais 3 temporadas com o Chongqing Dangai. Ou seja, ele só vai estar livre para voltar ao futebol brasileiro em dezembro de 2022. Atualmente ele tem 31 anos de idade, então se você em algum momento se animou com a chance de ter o Kardec como centroavante, vai precisar esperar bastante. Perguntei para o pai do Allan Kardec o porquê dessa renovação do contrato, levando em consideração o fato do filho dele a todo momento ser especulado pelos clubes por aqui. E ele me respondeu via WhatsApp da seguinte maneira, abre aspas, existiram várias propostas, mas ele está bem lá, e é hora de pensar no futuro, fecha aspas, disse o seu Allan Kardec pai.
Aí eu quis saber um pouquinho mais sobre essas propostas. Não teve nenhuma que interessou e a resposta dele foi a seguinte, abre aspas, nenhuma proposta seduziu, sem chance, apesar de que o coração bate forte por um clube daqui, fecha aspas. Fiquei bem surpreso com a resposta dele, cheguei a pedir para telefonar para ele, conversamos por alguns minutos por telefone, não consegui avançar absolutamente nada. Então tentei mais uma vez via WhatsApp, repórter bom, dizem que é o repórter que insiste, e eu prossegui nessa tentativa de descobrir o clube. Perguntei se era o São Paulo esse clube pelo qual ele tem carinho. E a resposta do pai do Allan Kardec foi com aquele emoji em que o cidadão aparece com os bracinhos assim, seguidos de RS, RS, como se estivesse dando risada. Não quis avançar em mais nada em relação a esse sentido. A minha suspeita de que é o São Paulo por conta da boa passagem que ele teve no clube antes de se mandar para a China. Pelo tricolor ele fez 94 jogos e marcou 25 gols. O fato dele morar na cidade de São Paulo, inclusive nesse momento ele está de férias lá do clube dele lá na China e está ficando em São Paulo, pode ser mais um indício de que esse clube do coração é o São Paulo, embora o pai dele não tenha confirmado. Kardec também fez muito sucesso no Palmeiras, embora tenha saído brigado com o presidente Paulo Nobre, os números no Verdão são melhores até do que os números pelo São Paulo. Ele fez 46 jogos e 23 gols pelo Palmeiras, ou seja, um gol a cada 2 partidas, uma excelente média do Kardec no Palmeiras. Outro clube que pode ser esse clube do coração é o Vasco, onde ele começou e disputou 90 partidas com 23 gols. Mas possivelmente só saberemos qual é esse clube da predileção do atacante de 31 anos de idade em dezembro de 2022. Vamos ter que aguardar mais 2 anos e meio. Guardei para o final o assunto relacionado a Gabigol. Certamente você já sabe que a multa rescisória dele com o Flamengo é de 60 milhões de euros. Ele foi comprado pelo rubro-negro junto à Inter de Milão na virada do ano. O Flamengo desembolsou 16 milhões e meio de euros por 90% dos direitos econômicos. Esses números inclusive constam no balanço divulgado recentemente pelo Flamengo. Esses 16 milhões e meio equivaleram, na época da compra, a 76 milhões e 700 mil reais. Os 10% que não pertencem ao Flamengo são da Inter de Milão, que havia gastado, quando tirou do Santos, 29 milhões e meio de euros. Baita prejuízo teve o clube italiano. Mas quero falar a respeito de Flamengo, Gabigol e multa rescisória. 60 milhões de euros é o valor da multa divulgada para todo o mercado. Então se algum clube quiser contratar o Gabigol, sem ter de discutir com o Flamengo, vai ter de pagar 60 milhões de euros. Certo? Nem tanto. É que o Gabigol, nas negociações com o Flamengo, exigiu uma cláusula de saída inferior a esses 60 milhões de euros. Como é que funciona essa história? O Gabigol se sentiu confortável para dizer ao Flamengo que 60 milhões de euros seria uma pedida impossível. Nenhum clube do futebol europeu vai pagar um valor tão alto para um jogador que já tem 23 anos de idade. Então, nas negociações com o Flamengo, o Gabigol exigiu essa cláusula de saída por um valor bem inferior aos 60 milhões de euros. Cheguei a perguntar na live do Nicola dessa segunda-feira pro Júnior Pedroso, que é o empresário do Gabigol, sobre essa cláusula. Ele não quis dar muitos detalhes, a única coisa que ele disse é que não há um clube ou uma liga específica. Então, por exemplo, é uma negociação diferente da do Gabriel Jesus quando renova o contrato com o Palmeiras. Na oportunidade, o Gabriel Jesus selecionou alguns times que ele gostaria de jogar e que já haviam procurado para exigir que para esses clubes o valor da negociação fosse menor do que o da multa rescisória. O contrato do Gabigol com o Flamengo é diferente. A cláusula de saída gira na casa dos 32 milhões de euros e vale para qualquer clube do mundo, em qualquer janela. Também não há um período específico, só para a próxima janela ou só para janelas do ano de 2020 ou 2021. Quem quiser contratar o Gabigol e tiver a anuência dele, vai pagar cerca de 32 milhões de euros para ficar com o jogador. Aí você que é torcedor rubro-negro pode estar preocupado. Pô, que coisa, 32 milhões de euros. Vou te dizer que se algum dia um clube aparecer para pagar esses 32 milhões de euros, o Flamengo vai fazer um baita negócio. Primeiro porque comprou o Gabigol por 16 milhões e meio, ou seja, vai praticamente dobrar em relação àquilo que gastou. Depois porque o Gabigol, enquanto jogou pelo Flamengo, entregou demais. Na temporada passada foi, por exemplo, o artilheiro do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores da América, sendo decisivo para as 2 conquistas. E mais, se o Gabigol tivesse tão desesperado assim para jogar na Europa, ele já teria se mudado no fim da temporada passada. É que o West Ham, também de acordo com o Júnior Pedroso, na live do Nicola, se você não assistiu,
clique aqui para ver. Ele confirmou, ele assegurou que o West Ham fez uma proposta melhor do que a do Flamengo para a Inter de Milão. Fez também ao jogador uma oferta maior em termos de salário do que aquilo que o Flamengo está pagando. Mas o Gabigol, super encantado com tudo que está vivendo no Rio e no Flamengo, decidiu ficar no rubro-negro. O Gabigol também havia sido sondado pelo Schalke e pelo Borussia Dortmund, mas os clubes alemães acabaram não fazendo proposta. Ainda de acordo com o Júnior Pedroso, o Barcelona sondou, quis entender a situação do atleta pouco antes dele ser comprado. Houve um contato do André Curi, que é o representante do Barcelona na América do Sul, com o representante do Gabigol, para entender as condições do negócio, para entender quanto a Inter e o jogador queriam, mas não houve proposta. Só para arrematar alguns números da impressionante passagem do Gabigol pela Gávea. Na temporada passada, 59 partidas e 43 gols marcados. Em 2020, até a paralisação dos campeonatos, eram 10 jogos e 11 gols marcados, uma média superior a 1 gol por jogo. O cara que está merecendo demais a seleção brasileira e está cada vez mais badalado, também no mercado internacional. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje. Espero que tenham curtido e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Só apertar o botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Por falar em live, a partir das 8 da noite desta terça-feira, Henderson Moreira, técnico do Cruzeiro, é o meu convidado. Estou esperando você para me ajudar a fazer boas perguntas, beleza? A gente se vê de noite. Tchau, tchau!